Primeiro vídeo do canal A Gente Nunca Esquece, hein? É uma alegria estar aqui com vocês para nós tratarmos sobre insegurança feminina. Já peço que tu deixe o like nesse vídeo, comenta se você gostar e também se inscreva no canal, porque a partir de agora nós teremos vídeos semanais por aqui, beleza? Então esse é um tema muito recorrente, tá? Tanto no meu consultório quanto nas caixinhas de perguntas lá do Instagram, né? Essa questão do medo, da insegurança, né? As mulheres muito inseguras dentro dos seus relacionamentos, muito tensas, muitas vezes, nas suas relações conjugais. E também em relações que, segundo elas, não são boas, né? Relações ruins, negativas, pesadas, mas elas não entendem o porquê que elas aceitam aquilo, né? Elas não entendem o porquê elas não conseguem desenvolver bons relacionamentos apesar das suas boas intenções. Então a ideia nesse vídeo é a gente conseguir desmembrar essa questão da insegurança para que você tenha autoconsciência e também alguns recursos práticos para tratar essa questão e conseguir se tornar uma mulher mais segura, que consegue elevar o sarrafo, que não aceita qualquer coisa e constrói bons relacionamentos. Então, para a gente entender essa dinâmica da insegurança, eu vou utilizar a teoria de um neopsicanalista chamado Winnicott. Então, Winnicott, ao descrever o processo de desenvolvimento infantil, ele cria uma teoria sobre o lar suficientemente bom. O que ele está querendo dizer com isso? Uma criança, para se desenvolver de forma saudável, ela precisa estar inserida em um lar em que ela se sinta amada, se sinta segura, mas ao mesmo tempo que ela tenha liberdade para se desenvolver. Tá? Porque senão ela vai ficar o tempo inteiro na saia dos pais. Então, uma criança que está num lar suficientemente bom é uma criança que consegue se desenvolver com muito mais confiança em si mesma. Porque ela recebe essa garantia de amor dos pais. Ela consegue se perceber amada por quem ela é. Então, esse jovem, essa menina, ao chegar na adolescência, ela consegue declarar mais ou menos o seguinte: olha, minha mãe me ama por quem eu sou, meu pai me ama por quem eu sou, né? Então eu devo ser uma menina boa, devo ser uma pessoa boa mesmo. Então ela vai conseguir ser muito mais sincera nas suas relações. O Winnicott chamaria do desenvolvimento do self verdadeiro, ou seja, ela consegue ser ela mesma, tá? Justamente por quê? Porque ela já tocou numa garantia de amor, numa estabilidade no seu lar. Logo, ela vai olhar para a realidade de forma positiva. Ela vai olhar para a realidade de maneira curiosa, no bom sentido do termo. Ela vai querer desbravar a realidade, ela vai querer viver. Por quê? O primeiro símbolo da realidade é dentro de casa. E se esse símbolo é bom, afetivamente bom, olha, vou presumir também que a realidade lá fora também é boa. Então, nesse sentido, a jovem ela vai ter muito mais confiança em si mesma, ela vai ser muito mais segura de si, ela vai conseguir desenvolver valores muito mais sólidos. Entretanto, a gente sabe que na maioria dos lares não é assim que funciona. Os pais muitas vezes têm boas intenções, só que eles não conseguem exercer essa estabilidade que nós estamos falando aqui. Porque a criança, olha, ela não consegue dar nome para os seus afetos. A criança, se ela está com fome, ela esperneia. Se ela está irritada, ela bate. Ou seja, ela está expondo os seus afetos de forma bruta, com os recursos que ela possui. Muitas vezes os pais recebem essa dimensão afetiva bruta da criança e não conseguem manejar, criticam, brigam, devolvem na mesma moeda, não têm uma certa maturidade afetiva para conseguir elaborar esses afetos da criança e entregar estabilidade, entregar segurança. Então muitas vezes é um lar crítico, é um lar tenso, e aí a criança ela não consegue se perceber amada por quem ela é. Ou ela foi super protegida e não tem autonomia para desenvolver a sua história. Consequentemente, ela vai olhar para a realidade de forma ameaçadora. Ela vai achar que a realidade é uma ameaça em potencial, porque ela olha para a casa dela, percebe uma porrada de tensão, olha, se na minha casa é tenso, a realidade também deve ser. E para piorar, ela não consegue ainda se certificar de que ela é amada. Consequentemente, ela vai entrar na fase adulta com o que o Winnicott falava de self falso, com um protagonismo do self falso, ou seja, a tendência é que essa moça crie um personagem, justamente para tentar ser aceita, para tentar ser validada, para tentar ser amada no final das contas, porque ela não tem certeza acerca do seu próprio valor. É um paradoxo. A gente só reconhece o nosso valor ao passo que um outro alguém nos valoriza. Isso é para ser papel dos pais. Só que muitas vezes os pais não conseguem fazer com que a criança se sinta valorizada. E ela vai crescer insegura do ponto de vista afetivo, amedrontada,
com medo. Logo, se ela tem medo, ela vai buscar o tempo inteiro um símbolo de segurança, que muitas vezes é projetado nos relacionamentos conjugais. Além disso, ela vai querer exercer um controle muitas vezes disfuncional. Olha, se a realidade é ameaçadora, eu tenho medo, o que eu vou fazer? Eu vou entrar numa bolha aqui, eu vou tentar controlar todas as variáveis para que eu não me machuque. Então é aquela mulher que de alguma forma está o tempo inteiro querendo controlar tudo, ansiosa, tensa, certo? E como ela é insegura nesse sentido afetivo, ela vai buscar um símbolo de segurança, que ela projeta, querendo ou não, nos relacionamentos. Então uma mulher carente nesse sentido, que teve uma criação negativa, que tem um histórico afetivo negativo, ou seja, aqui entra também os traumas, né? ABUSOS, né? Que a gente sabe que acontece muito hoje em dia, infelizmente. Os abandonos também parentais, enfim. Essa criança ela vai crescer insegura. E ela vai projetar nos relacionamentos uma possibilidade de obter essa segurança. E aí, ela está ávida por se sentir segura. Ela entra num relacionamento já acreditando que só de estar nele ela vai estar mais bem instalada na vida. Então ela não consegue ter um discernimento sobre qual cara é bom para ela. Ela acaba aceitando qualquer coisa. Ela acaba entrando em relações, muitas vezes, em que o cara é imoral. Porque, de algum modo, na cabeça dela, a relação conjugal é necessária. Ela não vai conseguir ser feliz se ela não tiver uma relação conjugal. Ela fica desesperada. Ela quer ser aceita de qualquer forma. Aí ela entra numa relação negativa, em que o cara coloca ela para baixo. Só que como ela tem a autoestima também baixa, muitas vezes ela começa a se culpar, a se cobrar e a não entender porque as coisas não dão certo. Não dão certo por quê? Porque essa dinâmica afetiva interior tá cheia de buracos, tá mal resolvida. Porque uma mulher saudável do ponto de vista afetivo, ela consegue conduzir a vida pessoal dela de uma maneira harmônica. Consegue. Ela gosta da vida dela. Consequentemente, ela vai olhar para as relações e dizer o seguinte: olha, estar bem casado é muito bom e pode ser uma coisa que ela deseje, hein? E ela vai procurar um cara bom. Se o cara não for bom, ela vai largar. Ela consegue perceber o seu valor e exigir um cara à altura. E ela sabe que ficar solteira também não é o fim dos mundos. Dá pra ser muito feliz solteira. Logo, o que ela não quer é um relacionamento que faça com que ela se sinta insegura, mal, depreciada. Então, sob certo aspecto, a mulher precisa se curar nesse sentido afetivo para que ela consiga desenvolver bons relacionamentos. Porque senão ela vai estar sempre numa dinâmica de receptora. Ela quer receber afeto, ela quer receber carinho, ela quer receber segurança. Não importa de quem. É de alguma forma um movimento meio que ególatra também. Porque ela não consegue amar o outro de forma generosa. É sempre com uma intenção de obter um retorno afetivo. Então, olha, minha querida, se você se percebe insegura nesse sentido aqui, se você se relacionou com esses exemplos que eu trouxe, um certo desespero para entrar em relação, só entra em relação ruim, uma certa busca constante por garantias, né? Um medo de ficar sozinha, né? Olha, isso são questões afetivas que precisam ser resolvidas. E eu vou ser muito sincero, não vai ser com vídeo no Instagram, não vai ser com videozinho no YouTube que a gente vai conseguir melhorar essa questão. Vai ter que ser com terapia, beleza? Então busca um bom terapeuta, uma pessoa na qual você se identifica. Abra o seu coração, se permita falar das suas dores, se permita contar a sua própria história. Só de falar você já vai começar a entrar num processo de cura. Falar exige coragem, hein? Falar exige coragem. Então se permita adentrar na sua história, reescrevê-la e aí sim obter uma estabilidade afetiva. Que isso é fundamental para que você não entre em cilada e consiga desenvolver bons relacionamentos. Então, dito isso, existem outras fontes de insegurança que eu quero tratar aqui hoje. A segunda é a seguinte: olha, muitas vezes a insegurança não é gerada por você mesma. Muitas vezes a insegurança é provocada pelo outro, hein? Então deixa eu te dar um exemplo. Como eu falei aqui, né, pega uma menina que teve um histórico afetivo ruim, um quadro referencial ruim, negativo diante da vida, né, que tem medo, que é insegura, certo? Ela entra na relação e como ela acha que tudo é uma ameaça em potencial, o relacionamento pode estar indo super bem, só que ela está sempre desconfiada, ela sempre acha que o cara está fazendo alguma coisa. Ela cria cenários que não existem.
Justamente por quê? Porque na cabeça dela ela vai se ralar a qualquer momento. Isso acontece. Entretanto, existem relacionamentos em que o cara é fonte de insegurança. O cara chega tarde, o cara dá perdido, o cara mente, o cara não valoriza a relação, tá? E aí, minha querida, a culpa não é sua. Não tem como você não ficar insegura. Você vai ficar insegura, você vai ficar tensa. E aí nós temos que o quê? Repensar a sua relação. Porque uma mulher tensa, não só mulher, o homem também, olha, é o pior dos mundos. Pensa o seguinte, eu tô aqui no meu escritório e tem um cara apontando uma faca pra mim. Olha, é uma ameaça concreta. Eu vou ficar inseguro, eu vou ficar tenso. E francamente, eu não vou conseguir pensar mais em nada até resolver essa fonte de tensão que tá me atrapalhando, que tá aqui na minha frente. Olha, aqui eu tô falando de uma ameaça à minha integridade física. Mas no relacionamento, a gente pode dizer que é uma ameaça à sua integridade, vamos colocar assim entre aspas, afetiva. E aí se você tá insegura nesse sentido, se o cara te causa insegurança, você não vai conseguir pensar mais em nada. Então olha, repara isso, tenha um olhar atento e repense a relação caso você esteja numa situação assim. Outro ponto que faz com que a mulher se sinta insegura, estética. A gente sabe que a mulher valoriza a estética. A mulher, quando ela está bem cuidada, quando ela está com o corpo em dia, ela se sente melhor, ela tem mais autoestima, tá? E a autoestima promove mais segurança. E claro, os homens eles se atraem por mulheres bonitas, por mulheres bem cuidadas. Não dá para negar esse fato da realidade, né? Então, olha, cuidar da estética. Eu sempre falo para meus pacientes, olha, no dia que você tá mal, triste, é justamente nesse dia que você tem que colocar maquiagem. Porque depois de colocar a maquiagem você se sente melhor, mais empoderado no bom sentido do termo aqui, né? Então, treino, alimentação, cuidar da estética é fundamental para que você se sinta mais segura. Outro ponto, mulher precisa muitas vezes de uma rotina estável. Então, uma mulher com uma rotina estável, com uma rotina previsível, ela voa, ela performa muito bem. Então, criem uma rotina. Tenham estabilidade no dia de vocês. Acordem já sabendo o que vocês precisam fazer. Tenham dias repetidos. Sabe aquele dia que se repete ao outro, que se repete ao outro, que aparentemente são monótonos, mas aquilo ali é um celeiro de construção de resultado e virtude. E, consequentemente, de bem-estar. Certo? Então, cultiva uma certa rotina, né? Treina, cuida da estética, resolva as suas questões afetivas, amplie, agora a nova dica aqui, o seu imaginário, amplie o seu repertório. Com o que, Otávio? Literatura. Eu recomendo fortemente que vocês leiam literatura. Pega os grandes clássicos, Flaubert, Dostoiévski, estudem, leiam, porque a literatura vai te promover um novo olhar para a vida. Vai estar conectada com novas possibilidades de existência. Tu vai entender outros tipos humanos. Consequentemente, tu vai ter mais capacidade de ação no mundo. Tu vai perceber possibilidades que antes você não percebia. Você vai começar a perceber traços psicológicos nas pessoas que antes você não percebia. Consequentemente, você vai se sentir uma pessoa mais ampla. Como C.S. Lewis falava, ao passo que eu leio a literatura, eu me torno 1000 seres diferentes sem deixar de ser eu mesmo. Então a literatura, sob certo aspecto, é terapêutica. Outro ponto, cultive o sorriso. Alegria. Alegria. Tente enxergar a vida de forma mais leve. Mulheres têm uma característica de se cobrar demais. Parece que todos os dias vocês têm que ir para um quarto fechado, pegar um chicote e se instalar. Cobrança, cobrança, cobrança. Consequentemente, vocês ficam mais ansiosas, minhas queridas. Então, do fundo do meu coração, não se cobre tanto. A perfeição não existe. A tua vida vai ter momentos de caos, vão ter coisas na tua vida que tu gostaria de resolver que você não vai conseguir no momento. Então aprenda a pegar mais leve consigo mesma. Coloca num mural, coloca de tela de plano de fundo do celular, não me cobrar tanto, pegar mais leve, tá? Porque com certeza isso prejudica demais o funcionamento de vocês, demais. Então olha, sorri mais, cultivar uma vida mais alegre, mais harmônica e juntamente a isso, não ter medo de elevar o sarrafo moral, sobretudo para solteiras. Exijam muito do cara, no bom sentido, tá? No bom sentido. Não aceitem migalhas. Queiram estar ao lado de um cara amplo, de um cara bom. Então, quando você consegue resolver a sua questão afetiva, coloca em prática as coisas que eu falei aqui, olha, a sua vida vai ganhar outro tônus, hein? Vai ganhar outro tônus.
o seu relacionamento conjugal vai ser outro, porque você já vai estar percebendo o seu valor. E uma pessoa que confia em si mesma, segura de si, ela consegue ser humilde. Ela já vai olhar para a relação e não enxergar que o marido é um inimigo, que o namorado é um inimigo. Quantas mulheres não passam anos testando força com seus cônjuges, querendo mostrar força, querendo se mostrar superior, numa tentativa constante de se autoafirmarem, porque elas estão inseguras. Então, nesse sentido, um relacionamento saudável é quando a mulher já não quer testar força com o marido. Ela percebeu que ambos têm papéis na relação, ambos vão cumprir esses papéis e que eles são uma dupla, eles se complementam. Então, para concluir, existe um outro ponto que as mulheres reclamam muito, é que elas não se sentem ouvidas dentro dos seus relacionamentos. Eu falo com meu marido, falo, mas parece que ele não me escuta. Não adianta falar. E aí, óbvio, a mulher não se sente ouvida, se sente insegura, porque ela não consegue perceber a sua voz ali exercendo influência na relação. O que acontece? A mulher ela tem uma capacidade de expressar os seus afetos de maneira meio que imediata, sem pensar muito, né? Mulher é mais sensível, ou seja, tem mais sensibilidade do ponto de vista afetivo. Vocês têm mais acuidade afetiva. Consequentemente, o mundo afetivo de vocês ele é mais complexo. Junto a essa complexidade, vocês também têm a TPM, oscilação hormonal, né? Que a gente sabe que modifica o humor de vocês, né? Então, olha, quando algo incomoda vocês, tá? Muitas vezes vocês já vão querer falar, e ao passo que vocês começam a falar, muitas vezes vocês se perdem nos próprios afetos e acabam utilizando uma linguagem não muito adequada, como por exemplo, você nunca faz nada por mim, você sempre é assim, né? Utilizando de hipérboles, generalizando as coisas. Aí, minhas queridas, é o prato cheio para o homem chegar e dizer, mas e aquela vez que eu fiz tal e tal coisa por ti? Disso você não lembra. E aquela vez que eu te ajudei nesse sentido, disso você não lembra, você é ingrata. Aí um tá falando grego e o outro tá falando, sei lá, latim. Por quê? Porque vocês muitas vezes não conseguem conter essa afetividade e acabam falando de maneira desordenada. O que eu quero dizer com isso? Vocês não conseguem expor o que vocês estão sentindo na linguagem. E o discurso sai meio rabiscado. Então, nesse sentido, a mulher precisa ser mais objetiva. Objetividade. Sem querer testar força com o homem, né? Exemplo. Aconteceu uma coisa que incomodou vocês. Matem no peito na hora. Não falem. Não falem. Deixa passar um dia. Aí vocês podem ficar mais quietinhas, meio estranhas. Aí o cara vai chegar e perguntar, pô amor, o que houve? Tu tá bem? Tu tá estranha. Aí tu vai chegar e vai dizer, olha amor, eu quero conversar contigo. Não quero brigar aqui, entendeu? Não é minha intenção brigar, tá? Não quero discutir. Só quero te trazer um ponto que eu não gostei, que me deixou desconfortável. Olha, lembra de ontem? Aconteceu isso. Eu não gostei, me senti mal por conta disso, tá? Não gostaria que isso se repetisse. Eu espero que tu entenda e compreenda. Mas, caso não faça sentido pra você, tudo bem. Pelo menos eu te falei. Pelo menos está exposta a minha insatisfação. Levanta e vai embora. Levanta e vai embora. Aí o cara vai querer debater, vai discutir. Não, amor. Não quero discutir com você. Se você acha que o que eu falei não faz sentido, tudo bem, desconsidera. Só que para isso você precisa ter uma postura mais calma, mais centrada e uma comunicação mais objetiva. Que aí vocês conseguem tocar no cara. Aí o cara fica pensando. O cara vai bater cabeça por conta disso, hein? O homem pensa, por mais que não aparente. Beleza? Então, aprender no diálogo com o homem a ser mais objetiva, porque o homem tende a operar dessa forma, ok? É isso aí então, primeiro vídeo concluído, espero que vocês tenham gostado, tá? Um prazer estar aqui com vocês. Saibam que agora toda semana vai ter vídeo novo, então se inscreva no canal, já deixa o like aí pro YouTube entregar meu vídeo para mais pessoas e a gente se vê semana que vem. Valeu!